estamos aqui com o programa Educare para falar hoje sobre sexualidade do adolescente. Muitas vezes pais, professores, o próprio adolescente não sabe como lidar com esse período que todo mundo passa. Para tratar desse assunto, eu recebo aqui hoje a Sandra Vasques, que é psicóloga do Instituto Kaplan. Sandra, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Realmente também. essa questão da sexualidade sempre dá um medinho, dá um né? medinho para os pais, para o próprio adolescente. Dá um medinho porque atualmente, apesar das mudanças já estarem ocorrendo com maior intensidade, o novo e o antigo ainda convivem bastante. O que eu falo novo e antigo? O novo jeito de pensar a sexualidade do adolescente e o antigo jeito de pensar a sexualidade. Porque se você pensar, assim, até alguns anos atrás, na maior parte da comunidade, assim, a maioria das pessoas pensava que a menina deveria se manter virgem até o casamento e os meninos poderiam ter uma certa liberdade, mas depois eles deveriam se casar e se manter casados, aí os dois se manteriam casados, a mulher seria responsável pela casa e filhos e, portanto, essa mulher precisava se dedicar antes do casamento para ser atraente a aprender a lavar, passar, cozinhar, né? E aí essa mudança aconteceu de uma maneira bastante repentina, ainda que essa mudança tenha se processado ao longo do tempo, porque desde 1600, desde o século XVII, nós temos mulheres batalhando para mudar o olhar da sociedade para com as mulheres e a sexualidade, mas só realmente no século XX, aí, 19, 20, é que a gente teve realmente movimentos bastante fortes e que promoveram essa mudança. Mas daí, depois da década ali de 60, a gente vê as mudanças acontecendo de uma maneira bastante rápida e com a vinda da internet, da mídia. Então, essa mudança acontece mais rápido ainda. Só que nós temos convivendo dentro do mesmo espaço famílias que pensam o adolescente, a adolescência e a sexualidade de um jeito e outros que pensam de outro. E tem gente que é assunto proibido dentro de casa. Isso. Não se fala nisso. Que na realidade esse é o pior de todos. Né? O silêncio é a pior coisa, porque assim, quando você faz silêncio, você finge que não está acontecendo nada, que não existe problema, que não existe dúvida, que não, enfim, nem da parte dos pais, nem da parte dos filhos. Então, às vezes, os jovens conversam e falam assim, minha mãe falou que para eu me cuidar, só que eu não entendi muito bem o que ela está falando com isso, né? Então, o se cuidar pode ser transe, mas transe com camisinha, ou não transe, por favor, espere, olha, eu não sei o que vou fazer com isso, se cuida, né? E para os meninos também, né? Mas assim, eu vejo que hoje os jovens muitas vezes ficam sem orientação da família, ficam também sem a orientação da escola, ainda que hoje as coisas estejam melhorando. Nós não podemos dizer que não, porque temos tido muitas evoluções, sim, tanto da parte da escola quanto da parte das famílias. Mas ainda existe uma dificuldade. Mas essa dificuldade, na realidade, não é porque as pessoas são malvadas, os pais não querem, é porque muitas vezes os pais não sabem o que dizer. E tem medo de conversar com o filho e estimular que eles comecem uma vida sexual. Então, eu costumo dizer que ninguém estimula nada, eles já estão começando mesmo. Então, o bom é que você consiga conversar, porque a conversa pode, inclusive, estimular esse adolescente a esperar um pouco para iniciar a sua vida sexual, porque ele pode avaliar que aquele não é o melhor momento. Então, o adolescente precisa sim de conversa, ele precisa sim de visualizar o que ele pode vir a viver e o que pode vir a acontecer se ele de repente tomar uma atitude que ele não está preparado. Só um dado, por exemplo, a média de início da vida sexual dos jovens é entre 15 e 16 anos, né? Então, se a média é essa, isso quer dizer que tem alguns começando antes e outros depois, né? Então, o número de bebês nascidos vivos
o dado de 2008 do DataSUS, Ministério da Saúde, aponta que meninas entre 10 e 19 anos, né, são responsáveis por 20% dos bebês nascidos vivos. Aí você me fala, nossa, tem meninas de 10 anos? Tem, infelizmente tem. Se bem que a gente tem que apontar que a maioria dessas meninas são vítimas de abuso, de estupro, né, 10, 11 anos, mas 12, 13, 14, muitas vezes são meninas que se dispuseram a viver a sua sexualidade. E eu digo sim precocemente, porque uma menina de 12, 13 anos ainda não tem condição, quando eu falo 12, 13, não é que eu estou aprovando 14, 15, é que eu falei 12, 13, 14, enfim, elas ainda não têm condição de lidar com todas as novidades e se prevenir e articular o jogo sexual. Como é que é isso, né? Tudo muito novo. Porque como a gente estava até conversando, por exemplo, uma menina que está com 9, 10, 11, 12, 13 anos, ela está com o corpo em plena mudança. Então, são os hormônios, e eu estou falando de menina, então, meninos, me desculpem, as meninas e os meninos estão com o corpo em plena mudança, muitos hormônios percorrendo, então, esses hormônios todos estão promovendo mudanças no corpo, mas também o cérebro está mudando. Então, ele deixa de pensar como criança, que pensava no concreto, tudo imediato, e ele vai passar a abstrair, a fazer hipóteses, a pensar, nossa, se eu fizer isso, o que pode acontecer, né? Só que quando eles estão no início, eles ainda não são donos completamente dessa possibilidade, né? Então, é hora de ficar, ou 12, 13, 14, ou ficar, ou começar um namoro, as coisas irem amadurecendo para depois, um pouco mais adiante, aí sim começar uma vida sexual. Mas não é bem assim que acontece, estou falando que seria ideal. E muitas vezes, até por conta dessa fase, deles estarem muito inseridos ao grupo, voltados para a opinião do grupo, né? Eu me lembro, a época que eu dava aula, trabalhava em escola ainda, uma vez eu abri uma discussão com as alunas e alunos, né, sobre a questão do ficar. E uma delas tinha lá a questão do BV, então ela não podia ser mais BV, BV é boca virgem, então eles têm lá os códigos, né, cada tribo tem o seu, eles tinham lá o linguajar, não podia mais ser BV. Então ela falou que beijou e ficou com um menino que ela nem gostava, mas ela tinha que cumprir a exigência do grupo. Então, assim como antes as meninas tinham aquela obrigação de permanecer virgens e muitas vezes elas não queriam permanecer virgens, queriam se relacionar sexualmente, eram discriminadas, sofriam preconceito e pressão do grupo, e pressão da sociedade, hoje é o contrário, né? Sofrendo uma pressão para se iniciar na vida com a sexualidade, não necessariamente transar nessa idade, mas pelo menos o bebê. Essa é uma coisa interessante para você esclarecer, Sandra, porque quando se fala em sexualidade, já vem à mente o ato em si. E né? não é, E vai muito além disso. Isso, né? A sexualidade é tudo que envolve o sexo. Tem o sexo, a relação sexual, né? Mas tudo que envolve essa relação sexual, a gente chama de sexualidade, né? Então, o jeito de se vestir, o jeito como você atrai o outro, né? Antigamente, as pessoas se atraíam, antigamente, que eu falo é bem antigamente, lá antes das pessoas se relacionarem como nós nos relacionamos antes, era pelo cio, como os animais, né? Hoje não é mais isso, é o erotismo, a sensualidade, outros atrativos que fazem com que as pessoas realmente se atraiam. Mas, assim, até pegando esse gancho, eu acho importante a gente destacar que meninas e meninos têm sido estimulados a iniciar a sua vida sexual precocemente, e aí tem esse grupo de meninas que acha que está até fazendo uma coisa legal. Por quê? Bom, se você quer fazer parte do meu grupo, você tem que ser como eu sou, porque isso também dá segurança para o grupo, somos iguais. Por que o adolescente procura um grupo? Porque ele está se iniciando na vida de adulto. E para se iniciar na vida de adulto, ele vai se iniciar onde? No grupo. Então, se você quer fazer parte do meu grupo, você tem que fazer o que as pessoas do meu grupo fazem, né? Só que é bom destacar que tem grupos positivos e grupos negativos, por isso que os pais precisam estar convivendo muito de perto e a escola também precisa propiciar esses grupos bons como alternativa aos que não são.
Agora, o problema assim, não seria o ficar ou o namorar, desde que os meninos e as meninas tivessem uma orientação clara e pudessem perceber as consequências dos seus atos, né? Então, vamos pensar. Uma menina que está iniciando, que está beijando, que está abraçando, está gostoso aquilo, é gostoso, né? É bom. O menino também. Só que, em geral, essa menina, ela não está com o menino da mesma idade dela. Ela está com o menino de mais idade. Aliás, os meninos de 12, 13 anos, eles ficam meio que sobrando. Isso até possibilita eles até viver outras coisas de um jeito mais tranquilo. E elas são estimuladas por esses meninos a, de repente, avançar. Aí precisa ter uma discussão com as meninas, assim, será que eu estou pronta para compartilhar da minha intimidade, da minha privacidade e com todas essas novidades que vão acontecer? Porque imagina, ser orientada, não deixa pôr a mão aqui, não deixa pôr a mão aqui, de repente põe a mão aqui, o que eu faço? E agora, né? Eu deixo, não deixo, é bom, não é? Alguns dizem que é, outros dizem que não. Então, eu digo assim, que o sexo é um carinho com consequência. Porque, assim, o beijo, você beijou, né? Abraçou, pôs na mão, pôs. Agora, a hora que você transou, a hora que você penetrou, a hora que você teve a relação sexual, você pode engravidar, você pode ter uma DST. E mais do que isso, não é só a gravidez e a DST, é como essa menina e esse menino vão lidar com a relação sexual em si. Será que eu estou afim? Será que eu estou gostando? Qual é o objetivo da relação sexual? É você ter prazer sexual. Se eu não estou à vontade ali, se eu não estou me sentindo segura, se eu não estou sentindo assim, não, eu quero compartilhar meu corpo com essa pessoa e eu estou me sentindo segura de fazer isso, eu não vou ter prazer, eu vou sentir medo, eu posso ter que lidar com uma coisa muito ruim e o sexo, que é para ser uma coisa gostosa, se torna um pesadelo. Então, é importante dar orientação sobre a puberdade, sobre o corpo, sobre como se engravida, mas também discutir com os meninos e com as meninas como é que é lidar com esses requisitos que são feitos a todo tempo de vamos começar a fazer a coisa, né? Como é que eles lidam com toda essa solicitação da mídia, do grupo? Como é que eu ponho o limite? Isso também tem que ser discutido. Não é só dar aula sobre corpo, prevenção, métodos. Né? Isso passa a ser só informação, né? Sim. Nós estamos aqui hoje falando sobre sexualidade do adolescente. Você pode participar do nosso programa através do programa bc@netservicos.com.br e também através do Twitter, no @programa Educare. Importante, quando você mandar o seu e-mail, colocar a cidade ou a região de onde você está nos assistindo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.